Além de identificar os diferentes tipos de informação que os alunos vão encontrar nos textos, uma estratégia útil é mapear com antecedência qual é a principal forma de organização dos textos que vocês vão estudar. Destacamos 3 formas de organização dos textos de história mais utilizados no 4º e 5º ano. A primeira são os relatos descritivos. São textos que geralmente apresentam características de pessoas, lugares e acontecimentos. Uma outra forma são os relatos históricos, que são textos que dão destaque à sequência temporal dos acontecimentos. Existem também as explicações históricas, que são aqueles textos que principalmente apresentam relações de causalidade entre os acontecimentos. À medida em que você entende o tipo de estrutura de um determinado texto, vai ser mais fácil incorporar no seu planejamento os aspectos da linguagem. E essa informação, ela vai te ajudar a 1. Identificar quais são as perguntas-chave para o estudo e compreensão do texto. 2. Localizar as palavras e expressões que podem ser destacadas durante a leitura ou releitura do texto. 3. Pensar quais representações gráficas podem apoiar a visualização dos conteúdos do texto, como a linha do tempo, diagramas de fluxo ou tabelas, entre outros. Algumas perguntas guia ajudam a resumir as principais informações e a forma como elas se apresentam nos textos didáticos de história. Por exemplo, o texto traz principalmente características de pessoas, lugares ou acontecimentos? Se sim, o mais provável é que ele seja um relato descritivo. Nesse caso, é importante ajudar as crianças a observar como eram as pessoas, os objetos ou lugares descritos. São introduzidos nomes? O texto explica funções de cada um? Dá alguns exemplos? Lista ações ou características? Esses são alguns dos focos produtivos que podem ser trabalhados durante o estudo do texto. Ao trabalhar com relatos descritivos, algumas propostas de produção podem ser úteis para ajudar as crianças a pensar, compreender e comunicar as informações estudadas. Por exemplo, pedir que listem características e funções dos personagens, que desenhem objetos, pessoas ou lugares, que escrevam legendas, fotografias ou desenhos. Caso o texto não seja um relato descritivo, você pode se perguntar: o texto apresenta principalmente acontecimentos organizados de forma cronológica? Se sim, o texto é provavelmente um relato histórico. No relato histórico, as expressões que indicam sequência temporal dos acontecimentos são um organizador predominante. Isso significa que o estudo do texto deve levar em consideração perguntas do tipo: o que aconteceu? A quem? Quando? E depois? O texto informa o lugar dos acontecimentos? Fala sobre a duração? E quais foram as motivações dos atores? Para consolidar os conhecimentos adquiridos por meio da leitura desse tipo de texto, vale considerar as propostas em que o aluno tem a chance de reconstruir o encadeamento cronológico dos acontecimentos. Um exemplo é fazer uma lista com os principais eventos seguindo a ordem que aconteceram. Outro é elaborar linhas do tempo, que são ferramentas que fazem parte da representação dos conhecimentos históricos. Por fim, se o texto não for organizado principalmente de forma cronológica, mas a partir de relações causais, ele provavelmente se trata de uma explicação histórica. Uma explicação histórica tem como propósito estabelecer a causalidade entre eventos. Para desvendar esse tipo de relação, o estudo do texto deve levar os alunos a refletir sobre como um determinado fato, ação ou processo ocorre. Cada evento específico, por sua vez, pode acarretar um evento subsequente. Perguntas que você pode fazer nesse caso são: o evento teve uma ou múltiplas consequências? Ou ainda, um único evento foi a consequência de vários outros acontecimentos? Para compreender essas relações de causa e consequência, é importante dar para os alunos a oportunidade de reorganizar os acontecimentos usando esquemas ou diagramas de enlace, onde as flechas servem para conectar o que causou o quê. Nossa experiência com textos de história nos ensinou que é comum encontrar várias formas de organização que se articulam entre si e vão se alternando. Por exemplo, partes narrativas e descritivas ou partes descritivas e explicativas. Cabe a você compreender cada uma das possibilidades e antecipar as estratégias que vão te ajudar a atingir os objetivos previstos. Uma vez que você entende qual é o objetivo que quer atingir com o texto e como ele está estruturado, você consegue definir a melhor estratégia para cada momento. Essa organização pode ser chave para inserir os alunos no estudo de um tema a partir da leitura de textos. E assim, você vai ampliar o repertório de possibilidades a serem postas em prática.